Nos escombros de uma era caída, a humanidade continua existindo, apesar da quase extinção. Devido a um vírus cruel, conhecido como Punishing, a maior parte da humanidade deixou de existir, mas os poucos que sobraram vagavam pelo planeta, com a esperança de um dia recuperá-lo e o medo de um dia deixar de existir. Esse é o ponto onde iniciamos nossa jornada, mas para podermos entender o que está para acontecer, precisamos voltar e entender como tudo começou. Fala galera, aqui quem fala é o Angel, o seu narrador, e hoje eu vim dar boas-vindas a todos e a essa nova série que eu irei começar, contando a história de Punishing Greyhaven, essa obra que foi bastante pedida aqui no canal. E se você apoia que essa série continue, não se esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, e se for sua primeira vez aqui no canal, se inscreve para não perder as próximas partes que irão sair. Mas de qualquer forma, bora que eu já me prolonguei demais, e a história está prestes a começar. Em 2130, também conhecido como a Era de Ouro, a humanidade havia alcançado o ápice no avanço tecnológico e estava a cada dia encontrando novas descobertas inacreditáveis, além de usufruindo uma ótima vida. Certo dia, os governos do mundo se unificaram sob a liderança de Dominic, um homem envolto de inúmeros mistérios e segredos. Dominic e o Conselho Científico do Mundo criaram uma IA chamada Gestalt, e essa, por sua vez, não era mais somente uma simples inteligência artificial. Suas capacidades eram inacreditáveis, suas previsões eram absolutas. A mesma já era conhecida por alguns como a IA com capacidade de um deus. Ela ajudou a humanidade a continuar a dar passos largos em frente, em rumo a novos avanços tecnológicos. Com a ajuda dessa IA, os seres humanos criaram Babylon, uma espaçonave interestelar de alta velocidade que serviria para a colonização do espaço. Durante sua construção também foi descoberto uma nova espécie de energia, chamada de energia de ponto zero. É uma energia extremamente complexa que se misturava com conceitos da física quântica. A mesma beirava o fictício e era tão forte que todos acreditavam que ela poderia facilmente substituir todas as formas de energia do planeta. Com essa energia massiva, seria simples realizar facilmente viagens interestelares através de galáxias em poucas horas. Mas durante uma pesquisa de rotina, essa poderosa energia acabou vazando do reator, o que por sua vez acabou causando uma enorme explosão. E graças a essa explosão, um vírus viral foi criado e acabou se espalhando pelo mundo, infectando todos que acabavam se cruzando com o mesmo. Esse vírus era extremamente letal e contagioso. Os seres vivos infectados com o mesmo acabavam tendo suas células completamente destruídas. Já as máquinas, que também podiam ser infectadas por essa ameaça, acabavam se tornando o que são chamados de corrompidos, seres parecidos com zumbis, controlados pelo vírus Punishing e forçados a continuar a eliminação de tudo que mostrasse possuir autoconsciência ou comportamento semelhante ao dos humanos. Os humanos viram aquele vírus como uma punição de Deus ou do destino, por brincarem com forças que ainda não podiam entender, apenas para alimentar sua própria curiosidade. E por isso, nomearam aquele terrível vírus de Punishing, ou punição. E assim, grande parte da humanidade foi completamente extinta, seja pelo vírus em si, ou pelos corrompidos que agora começaram a vagar pelo planeta. Para ajudar a reduzir os efeitos do vírus, os humanos criaram um gigantesco dispositivo de ventilação do tamanho de uma torre nas cidades para ajudar a purificar a atmosfera e diminuir o vírus em volta. Mas até mesmo essas torres eram mais um paliativo do que verdadeiramente uma solução. E por conta disso, o Projeto Arcadia foi realizado. O Projeto Arcadia se tratava da retirada de alguns humanos da superfície e o transporte para Babylon, a gigantesca espaçonave que orbitava o planeta, o único lugar verdadeiramente seguro contra o vírus. Mas obviamente não seria possível a evacuação de toda a humanidade, sendo assim, somente alguns, como os mais ricos ou os que ajudaram na construção
população da própria Babylon, além de políticos e suas famílias, participaram da evacuação, enquanto o resto acabou destinado a continuar na Terra. Para disfarçar essa operação, foi divulgado ao público que, na verdade, a Operação Arcadia se tratava apenas do envio de equipamentos de manutenção e suprimentos para a espaçonave, fazendo com que as pessoas ficassem sem saber do que realmente se tratava. Já em Babylon, agora seguros, os humanos, se recusando a ceder ao vírus, e os corrompidos que vagavam pelo planeta começaram a criação dos projetos e preparativos para a retomada do mesmo. Para resolver esses dois problemas, duas soluções foram criadas. Uma delas era o Serum, e a outra eram os seres conhecidos como Construto. Primeiramente, vamos explicar o que são os Construtos. Como o vírus Punishing destrói o corpo dos seres vivos e corrompe a mente das máquinas, os Construtos nasceram para passar por esses problemas, possuindo um corpo de um androide e carregando a consciência de um ser humano, através do sistema chamado Mind. Mas mesmo que a solução parecesse perfeita, estava bem longe de ser isso. Durante os obscuros e sombrios experimentos humanos feitos para conseguir chegar no resultado desejado, foi notado que a mente humana colocada em um corpo não humano acabava apresentando sintomas de rejeição, ou também conhecidos como coeficiente de desvio. Por esperar sinais humanos em seus novos corpos, mas não os recebendo, seu nível de desvio subia. E quando esse nível de desvio atinge certo ponto, o construto fica vulnerável ao vírus Punishing. É então que, para solucionar esse erro, dois novos sistemas são implementados. Um deles sendo o Mind Beacon e o outro sendo o Inver Device. Para dar os sinais humanos que a mente de um construto necessita, foi criado o Inver Device, que conecta a mente de um construto com a do comandante, um humano que agiria ao lado de 3 construtos para fornecer os sinais humanos e impedir que eles sejam corrompidos. Esse sistema é chamado de Mind Beacon. No entanto, também é deixado claro que o comandante só poderia se conectar a no máximo 3 construtos, ou então isso poderia sobrecarregar sua mente. Obviamente, como o comandante continuava a ser humano, se ele fosse para a Terra, ao lado dos construtos, o mesmo continuaria a ser infectado pelo vírus, e suas células seriam destruídas. Mas para resolver esse problema, o outro projeto que eu havia falado vem à tona. O Serum, também desenvolvido em Babylon, funciona como uma vacina, que impede a contaminação do vírus Punishing. Mas isso é somente por certo tempo, o que permite que os comandantes vão junto com os construtos em suas missões. Além disso, curiosamente, embora não fosse o objetivo inicial, acabou sendo implementado outras funções no Inver Device. O Inver Device, o dispositivo feito para permitir que o construto se conecte ao comandante, também possuía em si um sistema de comunicação que permite que os construtos falem a longa distância, assim como também uma das funções mais cruciais do mesmo, o sistema de recall. O recall é uma função que permite o construto enviar sua consciência e memórias para outro corpo, permitindo que ele tecnicamente seja revivido em um novo corpo, mas é claro, apenas se o mesmo conseguir enviá-las antes de ser morto, ou se o Inver Device continuar intacto após sua morte. Mas caso isso não seja possível, se o mesmo perder seu Inver Device, não conseguir enviar antes de sua morte, ou o Inver Device ser destruído, ele continuará morto, e nada pode ser feito para mudar. Anos depois, Era da Reconquista. Muitos anos se passaram, e a batalha pela reconquista do planeta continuou. Babylon cria vários grupos, contendo 3 construtos e um comandante, cada um com seu próprio nome, e um desses grupos de combatentes que lutam por essa causa, atualmente se intitulavam de Grey Heaven, ou Corvo Cinzento. Recebendo ordens de Hassan, o atual líder de Babylon, lutam nas linhas de frente contra os corrompidos, para conseguir recuperar seu planeta natal. Data desconhecida. Durante uma missão, um certo incidente aconteceu. No campo de batalha, um número gigantesco de corrompidos apareceu, cercando completamente Lúcia e o comandante, que estavam realizando uma missão naquela cidade. Decidida a proteger o comandante, mesmo estando sozinha, Lúcia decidiu enfrentar a gigantesca horda de corrompidos, e o resultado foi uma batalha brutal e sangrenta. Após vencer 170 corrompidos, Lúcia já não se aguentava mais de pé, seu corpo doía, sua mente estava exausta, era difícil de respirar. Mesmo os construtos possuindo corpos mecânicos, eles ainda sentem dor, eles ainda sangram.
eles ainda podem se cansar. Isso, pois manter esses detalhes era importante para o projeto, pois quantos mais sinais humanos, como dor, cansaço e a sensação de ter seu sangue saindo de seu corpo um construto tiver, menor é a chance dele acabar se tornando um corrompido. Para isso, até mesmo um fluido vital foi criado em seus corpos que se assemelhava a sangue e possuía as mesmas funcionalidades em seu corpo, além de ser bombeado da mesma maneira de que a de um humano. Assim, deitada no chão, cheia de dor, mal conseguindo respirar e com sangue espalhado por todo o corpo, perguntava ao comandante qual era a situação atual. Assim o comandante respondia: não é nada boa. Mesmo após a derrota de todos aqueles corrompidos, até agora, ainda havia muitos se reunindo em volta deles. Assim a garota vira seu rosto, com um olhar vazio, e encara a pilha de corrompidos caídos e as brasas voando pelo campo de batalha. Assim a garota toma uma decisão. Olhando de volta para o comandante, ela fala: comandante, quantos sérum você ainda possui? O comandante respondia: na verdade, eu acabei de utilizar meu último frasco. A garota solta um pequeno sorriso vazio e fala: eu imaginei. Sem o sérum, o seu corpo humano estará desprotegido e você logo morrerá. Os outros membros do Greyhaven ainda não chegaram e mais corrompidos apareceram. Parece que realmente não há outra opção. Assim, Lúcia pede para que o comandante desative temporariamente os seus receptores de dor. O comandante grita, falando que isso era uma loucura. Só por ter seus receptores de dor desligado, isso não significaria que ela ainda não estaria se machucando. Mas Lúcia fala que essa era a única opção. Com a dor que ela estava sentindo no corpo agora, ela já não era capaz nem mesmo de se levantar. Mas se não o fizesse agora, o comandante poderia acabar morrendo. O comandante faz uma feição de frustração. E Lúcia, olhando para ele, fala: o que foi? Por acaso está preocupado que por conta disso, meu desvio de sistema suba e eu acabe me tornando um corrompido? O comandante continuou olhando sem falar nada, mas Lúcia, o encarando, parecia já saber a resposta, mesmo sem ele ter dito uma única palavra. Assim ela fala: está tudo bem. Enquanto nossas mentes continuarem conectadas, seu Mind Beacon me tornará humano. E assim, ela dá mais um sorriso vazio. E vendo que Lúcia havia se decidido, o comandante para de hesitar e desativa os receptores de dor da garota. Naquele instante, a garota fecha seus olhos. Para desativar os receptores de dor, a mesma tinha que apagar momentaneamente, para novamente acordar. Mas naquele instante, os corrompidos em volta apareceram, com a intenção de atacar a garota. E assim o comandante pega a pistola em sua roupa e aponta para a cabeça do corrompido. E então mesmo fala: até ela acordar, eu não vou deixar nenhum de vocês encostar um dedo nela. E assim o confronto começa. O comandante atirava nos corrompidos, enquanto se esquivava de seus ataques. Mas mesmo depois de encher o inimigo de bala, parecia que o mesmo mal havia sofrido algum dano. Mesmo quando suas cabeças eram quebradas, mesmo quando suas pernas eram destruídas, os corrompidos não paravam de avançar, até que seus corpos fossem completamente quebrados. O comandante continuava a respirar pesadamente. Seu corpo estava cheio de cortes, mas ele não parou. Desviando da lâmina de um dos corrompidos, ele o chuta por baixo e o lança na direção dos outros, os derrubando sobre uma pilha de corrompidos caídos. Mas naquele instante, vários outros o cercaram. Olhando em volta, sem muita esperança, ele se perguntava se Lúcia estava bem. É quando de repente, um dos corrompidos vai na sua direção e naquele instante, surge Lúcia, que havia despertado, dividindo completamente o corrompido em dois. Ela agradece ao comandante por ter protegido ela até agora e fala que cuidará do resto a partir daqui. Assim, não tomada mais pela dor, Lúcia acelera pelo campo de batalha, retalhando os inimigos com uma ferocidade até mesmo aterrorizante. Mas o comandante via que mesmo agora, embora ela não estivesse mais sentindo dor e se movendo daquela maneira, seu corpo ainda continuava a sangrar e ela continuava a ser atacada. Se eles não dessem um jeito logo naquela situação, logo ela não aguentaria mais. Assim ele começa a olhar em volta, buscando uma rota de fuga, quando recebe uma transmissão de Liv. Liv fala que eles haviam chegado na cidade, mas ainda estavam afastados do comandante de Lúcia. Assim pergunta qual era a sua situação. O comandante relata o que estava acontecendo e fala que eles não deveriam ir para lá, e sim ele e Lúcia que deveriam achar uma maneira de sair. Liv concorda e fala que irá criar uma distração. Após conseguir a posição exata onde ambos estavam, Liv dispara um feixe de energia que destrói um grande número de corrompidos que estavam em volta deles, abrindo uma passagem. Assim o comandante corre na direção de Lúcia, a pega pelo braço e corre pela passagem, fugindo da horda de corrompidos que ainda restavam. E assim um certo tempo se passa.
Já conseguindo respirar melhor, o comandante continua puxando Lúcia por sua mão, falando que ele havia marcado um ponto de encontro com Liv. Lúcia não fala nada e anda com a cabeça baixada. O comandante, preocupado, pergunta se a garota estava bem, e Lúcia fala que sim, mas sabia que não estava se comportando normalmente naquele momento, enquanto lutava com os corrompidos. Aquela ferocidade, o jeito enlouquecido de lutar, com certeza eram sinais de corrupção. Ela fala que com certeza devia ter assustado o comandante e por isso pede desculpa. O comandante fala que estava tudo bem, ele não teria medo de Lúcia, e enquanto ele estivesse lá, ele não deixaria que ela se corrompesse. A garota solta um sorriso e agradece. Naquele momento, o comandante nota que ainda estava puxando a garota pela mão, e pensa em soltá-la, dizendo que já não era mais necessário. Mas é quando Lúcia segura sua mão de novo e fala que havia ouvido que ter contato com seu comandante poderia diminuir os sinais de corrupção, e por isso era bom eles continuarem assim só mais um pouco. Assim o comandante aceita e continua a caminhar com Lúcia. Depois de um tempo, ambos chegam ao local de encontro, onde estavam um adolescente e uma garota pequena esperando. Liv, a garota pequena, se aproxima, com a cara de preocupada, falando que tanto Lúcia quanto o comandante estavam cheios de machucados. Lúcia fala que estava tudo bem, ela havia desligado os receptores de dor e por isso não estava sentindo. Liv faz uma cara de preocupada e fala, mas isso é... Quando Lee, o jovem ao lado, interrompe e fala, imprudente. Lúcia fala que isso poderia ser verdade, mas ao menos eles haviam conseguido. E Lee responde, irritado, sim, conseguiram, mas no processo acabou deixando o comandante à beira da morte, e Liv, para criar aquela passagem, forçou sua arma ao limite, e agora não pode mais batalhar. Mesmo que tenham conseguido sobreviver, isso está longe de ser uma vitória. Ouvindo aquilo, Lúcia fica sem o que responder. Vendo a feição meio triste que Lúcia havia feito, Lee coça a cabeça, como se estivesse frustrado. É quando Liv interrompe e fala que Lúcia não devia levar aquilo tão a sério. Lee só estava brigando porque realmente estava preocupado e frustrado de não ter conseguido ajudar. Lee fala para Liv não ficar falando bobagem, e Lúcia nota as queimaduras na mão de Lee. Assim ela pergunta o que havia acontecido. Lee fala que acabou se queimando enquanto ajustava a mira do canhão de Liv, que havia criado a passagem que eles usaram para fugir de lá. Mas ele diz que não era nada sério. Elas estavam funcionando corretamente, então ela não precisava se preocupar. Liv o encara com um sorriso e Lee fica com a cara de bravo, entregando assim ao capitão mais uma dose do sérum, dizendo que havia trazido porque estava esperando que esse tipo de situação acontecesse. E assim ele pergunta para Lúcia o que eles deveriam fazer agora, continuar a missão ou recuar. Lúcia fala que os dois, a missão era extremamente importante. Recuperar a cidade 15 permitiria a transformar em uma base para a recuperação do planeta. Assim que os corrompidos da área fossem eliminados, seria possível reconstruí-la. E isso era de extrema importância para a recuperação do planeta. Mas no estado em que eles estavam agora, isso seria muito difícil. Eles deveriam se encontrar com outras unidades no ponto de encontro mais perto para conseguir suprimentos, além de se recuperarem, antes de irem em frente. Por sorte, ela havia encontrado no mapa um ponto de encontro próximo, logo após uma igreja adiante. E assim todos entendem o que deveriam fazer e começam a caminhar. E assim mais um tempo se passa. Já na entrada da igreja, Lúcia para de repente e começa a encarar, com uma cara estranha. Lhe pergunta se havia acontecido algo de errado, e Lúcia responde que não devia ser nada, mas ela estava sentindo uma estranha sensação de déjà vu. Lhe fala que isso não era bem comum. Eles já tiveram tantas batalhas por tantos lugares do mundo que era possível que aquele lugar a lembrasse de outro. O comandante concorda e fala que Lee devia ter razão. Além disso, ela também já poderia ter estado naquele lugar, só não se lembrava corretamente. Lúcia fala que os dois deveriam estar certos, e assim volta a caminhar. Andando pela misteriosa igreja, eles se deparam com uma construto misteriosa, de cabelos brancos e roupas vermelhas. Liv, olhando, se pergunta se ela poderia ser uma aliada, mas mesmo sem receber uma resposta, rapidamente todos em volta notam que esse não era o caso. Uma aura elétrica emana da misteriosa construto, e no mesmo instante todos percebem que aquilo era uma reação de vírus Punishing. Aquilo é um corrompido especial. Todos começam a se preparar para o confronto, quando Lúcia começa a reclamar que estava sentindo fortes dores de cabeça.
Ela então diz ao capitão que algo estava errado e fala que não estava conseguindo enxergar a face da misteriosa construto. Era como se uma sombra ocultasse seu rosto e a impossibilitasse de enxergar. Liv e Lee falam que não havia nada errado com eles. Eles conseguiam enxergar o rosto dela normalmente. Então o comandante fala para Liv analisar Lúcia. E ao fazê-lo, Lee grita falando que os sinais de Lúcia estavam estranhos. Algo errado estava acontecendo. O nível de desvio do sistema de Lúcia estava aumentando, mas isso não estava sendo causado pelo vírus. Naquele momento, a misteriosa construto se cansa de ficar esperando e fala: Lúcia, é hora de eliminar o erro. Assim ela desembainha sua katana carmesim. Lee, notando aquilo, começa a disparar na direção da misteriosa jovem, que sem nem sequer olhar, desvia com facilidade dos disparos e faz 2 cortes no ar que lançam uma rajada na direção de Liv e Lee, os lançando para longe. Nesse instante, Lúcia corre na direção da misteriosa construto, preparada para o combate. Lúcia começa tentando atacar a garota, que facilmente se esquiva, e logo após bloqueia o próximo ataque de Lúcia, utilizando sua espada ainda embanhada. E quando a mesma finalmente desembainha sua espada, com um único corte, lança a Lúcia para longe. Lúcia estava fraca por conta de todos os combates que teve até agora, e além disso, sua cabeça continuava a doer. É quando de repente a mesma começa a ter flashes e vislumbres de memórias que não recordava. Enquanto Lúcia ficava distraída por causa dos flashes, a misteriosa jovem continuava seu incessante ataque, sem dar um único momento para que ela descansasse. Ambas colidem suas lâminas, mas é então que a misteriosa construto usa sua força para fazer com que Lúcia largue sua espada e a lance no ar. Naquele momento, Liv se levanta e grita o nome de Lúcia, enquanto a misteriosa construto pega a lâmina de Lúcia no ar e a crava no braço da garota, prendendo contra a parede. Lúcia tenta puxar a lâmina da parede e mais sangue começa a jorrar. A misteriosa construto, observando aquilo, fala: Então você desligou os receptores de dor? É uma pena, pois eu queria ver sua feição de dor. A misteriosa garota então se prepara para puxar sua espada, mas naquele instante, o comandante, no desespero, puxa sua arma e atira contra ela. Assim, a misteriosa jovem corta a bala no meio do ar com extrema facilidade e encara o comandante. Aquela foi a primeira vez que ela focou sua atenção a alguém além de Lúcia, desde que a batalha começou. E então ela fala: Um humano? Lúcia, presa na parede, grita para que o comandante fugisse de lá. A jovem desconhecida, ouvindo aquilo, fala: Comandante? Você ainda está participando dessa farsa? Assim ela novamente volta sua atenção a Lúcia, mas o comandante grita, dizendo para ela se afastar dela. Novamente encarando o comandante, a misteriosa jovem fala: Você parece bastante decidido a protegê-la. E assim desembainha sua espada, perguntando: Por acaso você morreria por ela? Naquele instante, o comandante pega sua faca de combate. Lee grita para que o comandante não fizesse nenhuma loucura e fugisse de lá. Assim atirando novamente na garota, que com um único corte, corta todos os tiros que vinham em sua direção e em um flash, aparece diante do comandante. O mesmo tenta atacar com sua faca, mas a mesma desvia, o chuta e depois crava sua espada no comandante, na mesma posição em que havia atingido Lúcia. Assim a misteriosa jovem fala: Humano, você acha mesmo que pode se colocar na mesma posição em que ela? Você realmente acha que pode entendê-la? E assim o comandante grita: Sim! E naquele instante, Lúcia aparece, cortando a misteriosa jovem e completando a frase: Pois as nossas mentes estão conectadas. A jovem misteriosa, se esquivando, notou que Lúcia não havia conseguido tirar a espada, mas a mesma havia puxado seu braço com tanta força que havia arrancado uma parte de seu braço e saído de lá. Lúcia fala: Eu não sei que resposta você estava esperando, mas eu confio a minha vida ao comandante e não vou deixar que você continue a o machucar. Assim, a misteriosa jovem começa a recuar e fala: Eu estou vendo, mas isso só significa que a tragédia vai continuar a acontecer. No fim, se essa é sua resposta, não importa. Eu vou deixar que você continue caminhando e veja com seus próprios olhos a verdade. Aproveite para descobrir quem realmente são os humanos através desse seu precioso comandante. E então eu verei
Que tipo de feição você fará? Lucy se pergunta o que ela queria dizer com verdade, mas começa a cair por conta de todo o sangue que perdeu. A misteriosa jovem se vai nas sombras e Liv e Lee correm na direção do comandante e de Lúcia, enquanto Lúcia começava a apagar. E assim, no completo escuro, terminamos o resumo de hoje. Se você quer descobrir o que vai rolar com o comandante, Lúcia e os outros, não se esquece de deixar seu like, compartilha muito esse vídeo, pois quanto mais eu ver que estão apoiando essa série, mais rápido eu trago a próxima parte. Eu vou até fazer algo que eu não costumo fazer, mas se esse vídeo pegar 4K de visualização, eu já trago correndo a próxima parte. Então compartilha muito essa série, faz toda a família ver em cada dispositivo que tiver em casa. Mas era só isso mesmo, então valeu, vou ficando por aqui, se inscreve se não for inscrito, vira membro se puder, pra apoiar o canal a continuar. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui!